Olá, profissional da área de saúde. Você está envolvido com a acreditação? Está lendo o manual e percebeu que ele não é tão fácil de entender? Ou ainda você é o responsável pela acreditação, ou você é o chefe de um setor e precisa produzir evidências para a auditoria? Você chegou no canal certo. Eu sou o Célio Luiz, trabalho com acreditação há mais de 25 anos, viajo o Brasil inteiro prestando consultoria, mentoria sobre esse tema. Então, se você está com dúvida, aqui nós vamos esclarecer todas as suas dúvidas. Lembrando que nós temos um trabalho bem específico também, se você quiser tirar umas dúvidas específicas, pontuais, nós temos o nosso Tira Dúvidas, que você entra aqui na descrição do vídeo aqui do YouTube, você tem lá o link, você acessa, você encontra a agenda que eu tenho disponível, faz o pagamento e a gente consegue te atender de maneira bem rápida, numa situação bem pontual. Mas se você quiser algo mais complexo, mais profundo, com toda a minha equipe, eu liderando, nós temos também a mentoria. Esta mentoria é um trabalho mais aprofundado, com mais dedicação, mais estruturada, então você também pode contratar a nossa mentoria. Ou ainda, se você quiser algo também para a sua organização, nós temos a consultoria, as palestras, os próprios treinamentos, que nós atendemos o Brasil do Iapoque ao Chuí, pessoal, de norte a sul, de maneira presencial ou à distância. Lembrando também que nós temos o nosso podcast, onde a gente vai gravando os vídeos para vocês, vai lançando eles no YouTube de acordo com o que a gente vai gravando, e quando a gente fecha uma subseção, eu coloco para vocês eles em ordem de acordo com os requisitos. Isso facilita, fica didático e fica bem tranquilo para vocês poderem observar e aprenderem sobre esse tema. Lembro mais uma vez, deixa um like, escreve algum comentário, qualquer coisa, pessoal, qualquer coisa. Se isso está fazendo um bem para vocês, se você já deu like em outros vídeos, deixa um like nesse vídeo aqui, porque é um tempo que a gente se dedica. Preparar os slides, preparar o tempo, editar, isso leva tempo, pode não parecer, mas para gravar 20 minutos, a gente perde bastante tempo, bastante tempo. Então, é uma maneira singela de você nos ajudar, ok? Logo após a vinheta, vamos continuar a interpretação desta subseção, ok? Identifica o perfil assistencial. Então, a orientação do manual fala, identifica e utiliza o perfil epidemiológico, análise de demanda e das necessidades dos clientes atendidos para definir o modelo assistencial e demonstrar sua efetividade. Pessoal, basicamente, o que você vai fazer? O perfil assistencial, ele é diferente do perfil epidemiológico, ele utiliza como base. Muitas das informações do perfil epidemiológico você vai utilizar. Entretanto, no perfil assistencial, como que você vai produzir evidência através dos procedimentos, formulários e fluxos, ou seja, sempre através dos nossos POPs, mas qual que é a dica? Né? O perfil geral do hospital, né? Quais são os pacientes? Eu atendo paciente pediátrico ou não? Percebe que no perfil epidemiológico, se eu tenho sou um hospital de emergência, no perfil assistencial pode ser que eu não atenda crianças. Percebe? Então, muda um pouquinho. Então, não confundam perfil epidemiológico com perfil assistencial. Minha dica, façam um perfil geral, não façam por setores. Dá muito trabalho, uma repetição. O que você pode abrir subtítulos dentro do perfil para determinadas áreas lá. Imagine que no centro cirúrgico você não atenda crianças. Então, você pode fazer um perfil assistencial lá do hospital, do centro cirúrgico, que não tem criança, que não tem pediatria. E se você atende lá no ambulatório pediatria, você pode colocar que esse perfil é específico para aquela área. Então, a gente pode seccionar esse perfil. Minha dica importante, faça um perfil geral. Entenda que é importante a patologia prevalente, né? Ou seja, a prevalência daquilo, a incidência é importante, o grau de complexidade, o risco desse paciente também. Quando a gente fala em complexidade, está atrelado ao risco desse paciente, ou seja, a faixa etária, como eu acabei de falar, o gênero, é importante o gênero. Eventualmente você vai ter serviço que vai ter necessidade de se montar a tua equipe para ter o sexo feminino, o gênero feminino para atender aquele paciente. Não esquecer que no perfil ele está muito atrelado ao grau de dependência da enfermagem. Então, importante, existem várias escalas
Se você tiver dúvida, você pode escrever nos comentários quais as escalas que a gente sugere, mas nós temos várias escalas aí de nível de dependência da enfermagem que vão te ajudar a montar o perfil assistencial. Tudo isso, pessoal, por que eu faço perfil assistencial? Porque está intimamente ligado à estrutura. A estrutura físico-funcional, a estrutura de equipamentos, a estrutura de pessoal. Por isso que eu faço o perfil assistencial. Muda toda a estrutura que eu vou fazer dentro desse hospital. Dimensiona recursos humanos, tecnológicos, insumos de acordo com a necessidade do serviço. Pessoal, ele fala na dimensionamento de recursos humanos, ou seja, na quantidade, na disponibilidade, na habilitação, conforme o perfil e a complexidade, já vou falar sobre isso. A ONU ainda dá a dica dos recursos tecnológicos dimensionados em relação à quantidade, disponibilidade, especificação e em relação aos insumos. Pessoal, como é que eu vou produzir evidências quando eu falo isso? Dimensionamento pessoal, existem várias técnicas para isso. Nós estamos montando um curso para dimensionamento, o pessoal tem tido muita dúvida em relação ao dimensionamento e capacidade instalada. Eu vou estar disponibilizando para vocês na sequência um curso sobre isso. Então fique atento aí no nosso canal que na sequência a gente deixa disponível para vocês o dimensionamento, como é que você faz. Mas basicamente, pessoal, é uma matriz, são cálculos matemáticos que você pode estabelecer isso. Ou então uma simples matriz do mínimo, o ideal e o máximo dos colaboradores. É uma forma grosseira de fazer, mas ela funciona muito bem para atender o requisito da ONA. Então, o dimensionamento pessoal, a capacidade instalada dos teus equipamentos, do dimensionamento da máquina, da disponibilidade dessa máquina, do funcionamento dessa máquina, e em relação aos insumos é o consumo médio. Então, como é que eu evidencio para o avaliador que eu tenho dimensionamento, o dimensionamento pessoal, através de cálculos matemáticos e matrizes, capacidade instalada, de novo, através de cálculos matemáticos, matrizes. Aliás, também, né, no dimensionamento pessoal, eu estava esquecendo das resoluções. Alguns órgãos de classe determinam a quantidade mínima de profissional. Na capacidade instalada é o consumo médio e o de insumos, também cálculos matemáticos. Então, basicamente, isso que a gente dimensiona e o nosso cálculo, basicamente, é matemática nesse processo, pessoal. Vamos ao próximo requisito? Requisito 3, pessoal, dispõe de profissionais com competência e capacidade compatíveis com a necessidade do serviço. Então, considera as competências e necessidades do serviço na contratação conforme o cargo e função ocupado alinhado à política de gestão de pessoas. Pessoal, basicamente são os procedimentos de descrição de cargo, lembrando que ele deve prever as habilidades, as competências e as responsabilidades para esses cargos. É simplesmente isso. Como é que você vai fazer isso? Competência e capacitação, você vai determinar e evidenciar através da descrição de cargos, onde lá você vai prever as habilidades e as competências. Dica: a gestão de pessoas deve prever o ciclo completo, pessoal. Então, no meu cargo, tem que definir as habilidades e as competências. No meu processo de contratação, eu tenho que verificar, eu tenho que estar atrelado às habilidades e competências necessárias. Para o meu treinamento, habilidades e competências e necessidades da organização. Para a minha demissão, eu tenho que demitir baseado nas habilidades e competências. Percebe? O ciclo completo de gestão de pessoas sempre está atrelado às habilidades e às competências. Percebe? Então eu vou contratar as pessoas e vou manter as pessoas, treinar esses colaboradores, vou demitir sempre baseado, fundamentado nas habilidades ou nas competências que as pessoas estão realizando, precisam realizar ou não estão realizando. Basicamente é isso. Identifica a necessidade de treinamento e capacitação frente às demandas assistenciais. Mais uma redundância da ONU. Ela podia ser mais econômica, inclusive, até em prol da natureza, né? Para a gente imprimir menos, comprar menos o papel no manual, porque, veja, pessoal, nós já vimos isso na subseção 1.5, gestão de pessoas, no próprio requisito 8. Então lá já fala da identificação, do treinamento, de capacitação. Não tem sentido eu ficar repetindo esses itens subseção por subseção. O pessoal já está lá na gestão de pessoas. A gestão de pessoas não é só feita pelo RH, a gestão de pessoas é feita por todo o complexo hospitalar, por todo o complexo de uma clínica, por todo um complexo de um laboratório. Ou seja, a identificação da necessidade de treinamento dos pacientes,
estão lá na seção 1.5 explicação, pessoal. Mas basicamente você vai identificar essas necessidades, você vai procedimentar como é que você faz isso, quais são os formulários utilizados para isso, quais são os fluxos adotados em relação a esses procedimentos, e você também vai evidenciar através do quê? Do mapa de necessidades, que pode ter várias fontes, pode ser uma fonte a quantidade de não conformidades, o próprio gestor, uma solicitação da equipe, novas tecnologias, novas metodologias, novos serviços. Né? Então, você pode vir aqui do mapa de necessidades. E a evidência é o cronograma e o registro de treinamentos. Lembro mais uma vez que nós já verificamos esse assunto lá na seção 1.5, Gestão de Pessoas, requisito 8. Planeja atividades avaliando as condições operacionais e de infraestrutura, viabilizando a execução dos processos de trabalho de forma segura. Meu Deus, aqui você pode escrever o que você quiser. Todo aquele pop que você faz, que você não sabe onde encaixar, você vai colocar nesse requisito do padrão. Ou seja, aqui tudo que você fizer, qualquer procedimento, uma determinação, uma ordem, uma instrução de trabalho, um formulário, um aviso, tudo está no planejamento das atividades. Então, lógico, ele prevê o que? As condições operacionais de infraestrutura. Quando eu falo em condições operacionais, é como eu opero, como eu funciono, como que as atividades são realizadas. Basicamente é isso, pessoal. Como é que aqui é a mais pura evidência, são seus procedimentos, são seus formulários, são seus fluxos. Tudo que você não souber onde colocar lá no teu setor, você vai colocar nesse requisito do padrão. De que maneira eu posso estruturar isso? Eu estou começando a implantar através do mapeamento de processo e através da cadeia de valor. O mapeamento de processo, você sentar lá e verificar como que funciona cada atividade. Qual que é a necessidade do meu cliente interno, do meu fornecedor interno, ou seja, é a minha cadeia de valor, pessoal. Então, basicamente, para eu mapear e atender esse requisito, eu vou estar fazendo dentro dessas condições, dentro do meu mapeamento de processo e dentro da cadeia de valor. Se você tiver dúvida como é que faz isso, escreva aqui nos comentários, tire uma dúvida, sério, como é que eu faço isso? A gente dedica um pouquinho mais de tempo para explicar para vocês. Lembre de deixar o like, pessoal. Faz algum comentário, escreve alguma coisa, por favor, é a maneira de você retribuir o nosso tempo. Vamos lá ao próximo requisito? Acompanhe a manutenção preventiva e corretiva das instalações e dos equipamentos, incluindo a calibração. Aqui existe uma falha na descrição desse requisito, pessoal. Nem todo equipamento ele pode ser calibrado. Então aqui o termo correto deveria ser calibração barra aferição. Esse requisito está equivocado. Volto a repetir, esse requisito da ONA está equivocado de acordo com a semântica e o significado da palavra. Tem equipamentos que nós não podemos calibrar, nós podemos aferir. Existe uma diferença. Calibrar é você ajustar o equipamento mecanicamente, eletronicamente, você ajusta esse equipamento de acordo com uma referência de padrão. Na aferição, você só afere ele, não tem o que fazer. Um termômetro, não tem o que fazer num termômetro. Ele está aferido ou não está aferido, então você tem que jogar fora. Não tem como fazer calibração desse equipamento, você tem como aferir isso. Então, o que a orientação? Que a unidade, a gestão da unidade acompanha a periodicidade de calibração, volto a dizer, calibração barra aferição, e manutenção preventiva das instalações e dos equipamentos. De novo, você vai traduzir isso através dos seus procedimentos, através dos formulários, os seus fluxos de manutenção, o cronograma de manutenção e as fichas de manutenção, ou até mesmo a chamada ficha vida, ou como é que você onde você registra todas as manutenções corretivas, preventivas ou de um terceiro. Aí a dica, pessoal, importante são as ações preventivas que devem estar registradas, assim como as corretivas na ficha vida. Custo e benefício, ou seja, qual que é o custo de fazer essa manutenção e o benefício. Lógico, não está muito envolvida aqui na unidade, eu já vou explicar isso para vocês. E tomar cuidado também em relação às empresas credenciadas na rede brasileira de calibração. Por quê? Porque ela determina quais são os padrões. Eu tenho viajado ao Brasil e tenho encontrado muitas empresas que, por exemplo, ela está credenciada lá na RBC na grandeza volume e ela fica vendendo o certificado de temperatura. Não pode, pessoal. Aquele certificado não tem valor. A empresa tem que estar certificada na rede brasileira de calibração, na grandeza que ela se propõe a calibrar ou a aferir.
quer seja volume, temperatura, pressão, percebe? Ou outras áreas da física que a gente determina essas calibrações / aferições. Então tome cuidado, exija da sua empresa, entre lá no site, você consegue entrar no site da RBC, colocar o nome da empresa, a grandeza que ela foi credenciada e verificar se ela está liberada, se ela está legalmente credenciada nesse padrão. Por quê? Porque se ela emitir um laudo para você calibrando, por exemplo, um aparelho de pressão, um esfigmomanômetro, e ela não tiver credenciada naquela grandeza, a RBC, aquele certificado não tem valor e você não está conforme perante esse requisito. Uma observação importante antes de fechar esse requisito: Célio, tem um setor de manutenção que faz isso. Eu tenho que me preocupar? Se você é o chefe da unidade de internação, você não é o responsável direto por isso, mas é o responsável indireto da manutenção, porque você utiliza aquele arsenal de equipamentos, aquele instrumental. Então não adianta você dizer, não, é a culpa da manutenção que não fez a calibração, a aferição daquele equipamento. É sim sua responsabilidade, percebe? Então normalmente quando eu vou perguntar, vou auditar, por exemplo, fazer uma auditoria interna dentro do hospital, eu chamo lá, por exemplo, como exemplo, o chefe da enfermagem ou o chefe da internação e pergunto como que estão a manutenção. Se ele me fala que a manutenção está por conta do setor de manutenção ou de um terceiro e ele não sabe, ele não acompanha a manutenção, eu tenho um risco aumentado de que, eventualmente, esse cronograma de manutenção não esteja devidamente seguido e eu esteja utilizando o equipamento não calibrado, não aferido no paciente ou com o paciente. Percebe? Então, existe uma responsabilidade dividida. A responsabilidade pela organização é do setor de manutenção, se assim foi decidido. Entretanto, em qualquer setor, vou repetir, do centro cirúrgico à farmácia, a recepção, a responsabilidade, sim, se você usa o equipamento, você também é corresponsável por essa manutenção também. Observe isso, pessoal. É onde o maior número de não conformidades está aqui, justamente nesse requisito, é a responsabilidade da unidade que está utilizando esse equipamento. Estabelece protocolos assistenciais clínicos alinhados ao perfil epidemiológico. Bem complexo esse requisito, dá bastante trabalho. Embora ele seja bem curtinho, ele dá bastante trabalho. Vamos lá. Orientação. Protocolos definidos e implantados baseados no conhecimento científico atual, no perfil epidemiológico, já vou explicar, na gravidade, nos riscos, nas prevalências, no custo e todos eles baseados em evidências científicas, ou seja, na medicina baseada em evidência. Pessoal, é bom observar que o protocolo ele sempre vai seguir o perfil epidemiológico, quer seja pela incidência, quer seja pela prevalência. Então é importante que lá no perfil epidemiológico, Célio, você coloque todos eles. Célio, eu preciso colocar para todos os protocolos, para tudo? Sim, para tudo. Mas por onde que eu começo? Começo com os de maior prevalência. Aí você vai, ao longo dos anos, né, você vai fazer um cronograma, 1 ano, 2 anos, aí depende da equipe, depende da especialidade, depende do que você atende, depende do teu perfil. Você pode levar até 1 ano, 2 anos implantando isso, ou seja, não é só fazer o procedimento. É implantar o protocolo clínico, é verificar a adesão do protocolo clínico, é fiscalizar o cumprimento desse protocolo clínico. É importante a gente analisar isso. Aqui está muito singelo aqui a orientação da ONA, né? Protocolos definidos só com base nisso. Então, como é que você vai evidenciar o próprio protocolo de acordo com a prevalência, analisando os riscos, analisando gravidades e custo, pessoal? No protocolo clínico, nós também temos que observar questões administrativas. Já vou falar sobre isso. Então, a evidência, você vai ter o próprio procedimento, os formulários do fluxo e, lógico, as referências científicas do que? Na medicina baseada em evidência. Todo protocolo clínico tem que estar baseado em evidências, ou seja, na medicina baseada em evidência. Então, você vai ter que fazer o protocolo clínico e vai ter que referenciar qual é a fonte da sua padronização, qual é a fonte do teu protocolo, percebe? Então, é importante que vocês tenham menção dessas referências científicas dentro desse processo, ok? Bom, além disso, pessoal, o que eu deixei para vocês? Aqui nós temos alguns exemplos, pessoal. Olha aqui, ó,
algumas fontes para a medicina baseada em evidência, para você poder colocar no seu protocolo. Então, nós temos aqui várias referências, a Cochrane, nós temos o NICE, que é uma boa fonte de pesquisa. Então, nós temos aqui algumas fontes, pessoal. Nós temos a Cochrane, aqui está o site, depois você dá um pause aí no vídeo, enquanto ele estiver passando, você copia aqui esse link para você poder acessar, para ter uma referência. Nós temos o NICE, ou NICE, lá do Reino Unido, também uma boa fonte de medicina baseada em evidência. Nós temos também a ARC, que é um painel de especialistas lá dos Estados Unidos, é muito interessante também, pouca gente conhece, deixo aqui como referência também. Além disso, nós temos uma outra referência da agência dos Estados Unidos, que ela conduz pesquisas, então aqui está o site, né, Agência Healthcare Research and Quality, é bem interessante, se você entrar lá tem bastante referência, bastante metodologia. O próprio site da Organização Mundial de Saúde, OMS, também está aqui o site para vocês. A Medline, a PubMed, né, um dos mais importantes, mais conhecidos, também deixo para vocês aí, muito interessante, né? Ele é gerenciado pela NLM dos Estados Unidos, então é uma das maiores bases de dados de literatura biomédica do mundo, muito interessante para vocês também. Além disso, nós temos as guidelines internacional, a Natural Gene, também interessante, também poucas pessoas profissionais conhecem. A Joanna Briggs, também muito interessante, é uma fonte de dados, de diretrizes, de aspectos educacionais muito bacana, baseado na prática dos cuidados de saúde baseada em evidência. E a última que eu deixo também, a KDTH, que é uma agência canadense que também fornece referências para vocês na medicina baseada em evidência. São só essas? Não, pessoal. O que vai ser referência também no teu protocolo clínico? Vai ter referência também as associações, a Sociedade Brasileira, então a Sociedade Brasileira da Urologia, de Pediatria, de Cardiologia e etc. Todas as demais sociedades que você vai referenciar os protocolos de referência no Brasil e internacionalmente. Então você tem que citar lá. Um dado importante, pessoal, vou até voltar aqui na apresentação aqui. Quando a gente fala aqui nos protocolos, eu citei aqui custo, mas lembre também de uma dica importante, que quando for fazer o protocolo clínico, no médico for fazer o protocolo clínico, dentro do protocolo clínico também deve existir o viés administrativo financeiro. Senão eu faço lá uma maravilha de um protocolo com a literatura e esqueço das obrigações do médico no aspecto administrativo e no aspecto financeiro. Mas sério, eu vou colocar isso no protocolo? Sim. Porque imagine que você determina um protocolo para uma determinada cirurgia, para uma determinada patologia, e você não coloca parâmetros administrativos para esse protocolo, cumprimento, não dá. Então você vai ter que abrir um outro POP para fazer isso? Não. Então você também coloca questões administrativas financeiras também na descrição desse protocolo clínico. Finalizando mais um grupo de requisitos, lembro para você deixar um like, um comentário, clicar aí no sininho e fique mais atento, porque nós vamos ter mais vídeos na sequência. Até a próxima!